lembrar que a casa é toda sua, mas saudável está no ar hoje, dia 11 de abril, que é o Dia Mundial de Combate à Doença de Parkinson. E é por isso que a gente trouxe uma grande especialista, pessoas que vivem essa realidade, mais o nosso consultor fisioterapeuta, Dr. Roberto, para a gente ajudar você que está em casa. Então, se você tem alguma dúvida, quer participar desse nosso bate-papo, você já sabe os caminhos, é só chegar, tá bom? Doutora, como a gente começou a conversa, quando eu apresentei o Parkinson, a gente falou de uma doença degenerativa. Muita gente fala doença degenerativa, fulano tem doença degenerativa, mas o que eu percebo é que poucas pessoas sabem, na real, o que é uma doença degenerativa. Então, vamos começar explicando o que é isso. Uma doença degenerativa, no caso neurodegenerativa, é uma doença que vai progredindo, obviamente com ritmos diferentes de pessoa para pessoa, como acontece na doença de Parkinson, mas é uma progressão inexorável, você não pode ter muita coisa para controlar essa progressão. Então, é uma doença que você vai perdendo uma rede neural, vai perdendo estruturas e com isso você vai tendo o aparecimento de sintomas. A doença neurodegenerativa mais conhecida e mais comum é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, exatamente. Agora, quando a senhora está falando aqui e explicou o que é essa doença degenerativa, eu acho que clareou 100% aí para muita gente, a gente fala hoje do Parkinson, que é o dia do combate mundial a essa doença, né? O que é o Parkinson? A doença de Parkinson, que compromete 1 em cada 100 pessoas acima dos 70 anos de idade, é uma doença que compromete múltiplos sistemas cerebrais. Na verdade, ela começa com perda de olfato, muitos anos antes de aparecer os sintomas de tremor, de rigidez, lentidão e de alteração de equilíbrio. Então, ela afeta também, na fase mais avançada, os sistemas da memória. A pessoa começa a ter dificuldade em se organizar para fazer as coisas, não todos, mas muitos, principalmente os pacientes mais idosos, acima dos 80 anos. Então, ela afeta também o sistema gastrointestinal. É muito comum, principalmente nos homens, um antecedente de prisão de ventre. Então, ela está afetando, antes de aparecer os sintomas de tremor, o aparelho gastrointestinal. E também antes desses sintomas motores, ela afeta o sono. E essa pessoa muitas vezes apresenta sonhos vívidos, ela vive sonho, ela bate no companheiro ao lado da cama. Isso se chama distúrbio comportamental do sono REM, do sono dos movimentos oculares rápidos. Então, você tem tanto sintomas do sono, quanto sintomas olfatórios, tanto quanto sintomas motores nessa doença. Surpreendente o que a senhora está falando, porque todo mundo acha que a doença de Parkinson está relacionada somente ao tremor. E a gente falou logo no começo do programa que não, nem sempre o tremor está relacionado à doença de Parkinson. Pode ser também. E aí, os primeiros sintomas não têm relação nenhuma com o tremor. O primeiro aí que a senhora está me falando, então, é a perda do olfato. Né? Exato. Depois, esse sono agitado, esse sono vivo, como a senhora mesmo disse, e a prisão de ventre, né? E tem outros sintomas também que a gente vai colocar na tela para vocês. E se a senhora quiser acrescentar, por favor, fique à vontade, tá bom, doutora? Primeiros sintomas aqui, gente, como a gente já falou, são os tremores. Depois, a gente tem aqui a inclinação do tronco para frente. É isso? A pessoa começa a ficar corcunda? Exato. Não é na fase inicial que se observa isso. Nós costumamos dizer que os 5 primeiros anos dos sintomas motores são a fase da lua de mel, a fase em que o paciente se dá bem com a medicação, o equilíbrio dele ainda está preservado, na maioria das vezes. E a partir dos 5 anos de evolução é que começam a se notar sintomas que são mais incapacitantes, são sintomas que a pessoa tem que fazer muita coisa para viver bem com eles. Um deles é essa postura inclinada e que leva muitas vezes à perda do equilíbrio. Sim. A pessoa dispara e vai para frente como se corresse atrás do centro de gravidade e muitas vezes cai nessa hora. Então aí entra a importância da fisioterapia, de outros auxílios na vida dessa pessoa. Vocês tratam o Parkinson hoje com uma equipe multidisciplinar, Sem acredito, dúvida. né? Daqui a pouquinho a senhora vai me contar quem integra essa equipe. Outros sintomas aqui, gente, é o movimento de contar dinheiro com as mãos. É isso aqui, doutora? Na verdade, é uma descrição muito antiga do tremor. O tremor na doença de Parkinson é diferente do tremor essencial, que é um tremor postural. Que é o tremor mais comum de todos. O tremor que quando você estende as mãos, você treme e quando você repousa a mão, ele desaparece.
Na doença de Parkinson, a característica dele é com as mãos em repouso ou as mãos estendidas. Faz o movimento. Isso. Esse movimento É uma aqui, ó. flexão e extensão dos dedos, o polegar abre e fecha, e estou fazendo em câmera lenta, dando a impressão que você está contando dinheiro, semeando. É uma expressão muito antiga. É uma expressão muito antiga e talvez também com um diagnóstico mais antigo, muita gente poderia colocar essa relação aqui com um toque. Um tique nervoso e não perceber os sintomas desse conjunto aí para levar até o mesmo diagnóstico da doença. Fora isso, gente, a gente tem a rigidez e o tremor da cabeça. O porquê? O tremor da cabeça pode aparecer na doença de Parkinson e também no tremor essencial, que é esse tremor benigno que não tem a ver com a doença de Parkinson. E a rigidez que a gente nota nessa afecção é uma dificuldade de você estender os braços, você sente no exame neurológico, aliás, é o diagnóstico que você faz com as mãos, ouvindo a pessoa arrastar o pé, palpando a musculatura. Então, é uma resistência ao movimento e é uma resistência que vai cedendo à medida que você estende o braço e você observa um sinal que é o chamado sinal da roda denteada ou da engrenagem, também muito antigo, que hoje em dia ninguém sabe o que é quase que uma engrenagem, né? Então, são sinais neurológicos que vão levando juntos ao diagnóstico da doença de Parkinson. Perfeito, vamos continuar aqui porque esses sintomas são extremamente importantes, gente. Aí a gente tem aqui também a redução do balanço do braço durante a marcha. Então, ó, esse movimento aqui, né, doutora, que é normal, né? Isso. A gente está andando, o braço vai para frente, vai para trás. Com o Parkinson, vai acabando isso aqui? Você não vai fazer mais esse movimento? E é de um lado só. O que é interessante é que Parkinson começa de um lado. E que lado? Tanto faz, ou direito ou esquerdo, porque a alteração básica, que é a perda de neurônios da parte motora, né, da substância negra, que é uma estrutura cerebral que se situa no mesencéfalo, uma estrutura bem profunda, ela é assimétrica. E você nota o sintoma primeiro de um lado. Então, a pessoa deixa de balançar o braço durante a marcha, né? E isso tem sido até comentado muito na mídia, porque existem algumas profissões em que isso acontece sem que a pessoa tenha doença de Parkinson. Sim. É o sinal do pistoleiro, né? O Putin é uma pessoa que não balança um lado, e nem o pessoal da KGB e todos os guarda-costas do mundo não balançam um lado do braço, e nem por isso eles têm Parkinson. Então, hoje em dia, com tanta mídia, né, cobrindo esse assunto, nem todo mundo que não balança um lado do corpo tem Parkinson. É o não balançar, não tem Exato. a ver, por exemplo, com uma fisgada, um formigamento, Não. nada disso. Não pode se confundir com um derrame. Mas confunde. Confunde? Porque muitas vezes, antes dessa pessoa ser bem avaliada por um neurologista ou por quem entenda desse quadro, a pessoa vai ao ortopedista, vai ao clínico, porque pode estar dor do ombro. O ombro não mexe, o braço não mexe e fica tudo dolorido. Sei. E um ano depois ela descobre, principalmente se o Parkinson começa do lado esquerdo e ela é destra, descobre que ela tem Parkinson com muito atraso, porque ela simplesmente foi avaliada olhando-se só as juntas, as articulações e não o movimento como um todo. Muito bom. Gente, aqui ó, a gente coloca também mais um sintoma muito comum, que é a salivação excessiva. Por que isso acontece, doutora? 2 motivos, né? Existe um aumento da produção e uma queda na deglutição da saliva. Então, isso também é típico de uma fase mais avançada, depois de 5, 10 anos de evolução. E muitas vezes dificulta a clareza da fala. E é importante a gente tratar também desse sintoma, que tem tratamento, e geralmente com isso a pessoa se expressa, se comunica melhor, porque com tanta saliva atrapalhando. E a gente está aqui com os convidados, né? Como eu já apresentei para vocês, o senhor Omar e o senhor Alcides. O senhor Alcides me colocou aqui que recebeu o diagnóstico da doença aos 45 anos. E o senhor Omar? 60. 60 anos. É normal em que idade esse diagnóstico realmente aparecer? Acima dos 50, e à medida que a idade passa, acima dos 60 é ainda mais comum e acima dos 70 mais ainda, que entra nessa estatística de 1 em cada 100 pessoas acima dos 70 tem doença de Parkinson. Então, nós temos, como você já disse, em torno de 200 mil portadores no Brasil. 36 mil casos novos por ano.
vão aparecendo principalmente em pessoas com mais idade. Então, é uma doença que todo mundo convive, conhece, né? E uma doença que, a partir do Papa, né, que sofreu até o final da sua vida, ela foi muito divulgada nos últimos anos. Senhor Alcides, tem algum caso? Pois não, senhor Mar, por favor. Eu gostaria de acrescentar naquela lista lá mais 3 sintomas. Sintomas, pode falar. Um deles é a perda de equilíbrio. A perda do equilíbrio. Você está andando, desaba. Tá. Então, nessas horas, a pessoa se machuca. E esse é muito sério. A outra é a micrografia. Como a pessoa não tem o movimento livre na mão, ele escreve pequenininho sem mexer a mão. Quer dizer, a escrita começa a ficar bem difícil e reduzida, é isso? E um outro sintoma que é muito sério é o freezing. O que é o freezing? É o frio? Freezing em inglês é gelado. É o freezing da geladeira. A pessoa está andando, ele para e não anda mais. Congela. Congela. Literalmente. Literalmente. E você não adianta você puxar que ele cai. Aham. Tem que dar um tempo, ele respira, aí ele começa a andar. E vai voltando normalmente. Isso. Quando o senhor foi diagnosticado, assim como eu ia perguntar agora para o senhor Alcides, mas vou começar com o senhor, tem algum caso de Parkinson na família do senhor ou o seu é o primeiro caso? Sou o primeiro. Quando o senhor recebeu o diagnóstico, o que passou na cabeça do senhor? Primeiro momento. É a hora difícil, viu? É, né? Nossa, você não aceita, né? Porque é uma doença muito grave e você fica chateado e realmente é a hora difícil é você aceitar. Mas eu acho... Eu costumo dizer que eu levei 2 anos e 5 médicos para aceitar a doença. À medida que você divulga e fala, você tira um elefante das costas. Sem dúvida. Passa um momento assim muito complicado. Eu acho que deve ser realmente um problemaço, né? Claro, você receber um diagnóstico desse não é fácil, mas ao mesmo tempo, quando vocês estão aqui expondo o problema, eu acho de uma coragem tamanha, porque dessa forma, alguém que está em casa, que está assistindo nesse momento, fala, opa, tem ali, ó, né? 2 pessoas que, assim como eu, sofrem com a mesma doença, mas estão vivendo dia após dia. E isso é maravilhoso. Então, primeiramente, eu queria agradecer pela vinda e pela coragem de a gente conversar tão abertamente de um tema que a gente sabe que é muito difícil. Só quem passa, só quem tem a doença, só quem tem um familiar com essa doença, sabe muito bem o que é. E é exatamente por isso um programa como esse, que a gente quebra paradigmas, que a gente conversa abertamente sobre todos os temas e, principalmente, a gente faz um alerta para que você desperte consciência e procure cuidar muito bem da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. Não tem outro, né? Então, quando o senhor está aqui, está me falando, olha, quando eu recebo esse diagnóstico é muito difícil, eu jamais posso dizer ao senhor, eu imagino, porque eu não imagino. Né? O senhor falando para alguém e alguém que está do outro lado e que passou por esse mesmo momento, essa pessoa imagina, ela sabe o que é, ela compara essa dor. Então, por isso que eu te digo, seu Mar, o senhor foi diagnosticado, não tinha nenhum caso de hereditariedade na família, foi o primeiro caso. Assim que o senhor recebeu esse diagnóstico, se conscientizou, maturou essa ideia, qual foi o passo seguinte? Procurar outro médico. Sim, aí foi procurando 5 médicos, é isso mesmo? Um fala que você tem, outro fala que não tem, porque o diagnóstico é muito... não existe exame de laboratório que diz se tem ou não tem. É só clínico. Como a doutora falou, é clínico, você pede para a pessoa andar, olha a fisionomia da pessoa, tremor. Então, é um diagnóstico muito difícil de ser feito. Quais eram os sintomas que o senhor tinha naquele momento que o senhor falou, peraí, acho que eu preciso procurar um médico, tem coisa errada aqui? Quem viu foi meu filho. O que ele viu? Ele viu eu arrastando o pé. Ele viu esse senhor arrastando e falou, pai, peraí, o senhor não percebeu? Eu não percebo. Não percebe? Não. E aí, a partir desse momento que seu filho te deu esse gatilho, o senhor começou a procurar os médicos? Isso. No primeiro médico que eu fui foi que não tinha, era o tremor essencial, como a doutora falou. É difícil, doutora, chegar ao diagnóstico preciso? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Você vai me responder depois do intervalo, que eu tenho que ir para um break. E daqui a pouquinho eu quero conversar com o senhor também. E quero conversar com o Roberto, que volta aqui na nossa sala de bate-papo, tá bem? Você aí, pega o telefone, liga, participa com a gente. 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Você sabe, quem liga, quem participa, quem se interessa pela vida aqui nesse programa sempre é presenteado. E olha
só o que vai chegar na sua casa aí na sexta-feira, porque na quinta eu vou sortear para você esse kit chá maravilhoso com canequinha personalizada, ó, tudo organizado esperando por você. Pega o telefone e vem com a gente que eu vou e volto voando. Hoje sempre te deixando muito mais saudável. Me espera.